Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, fazendo agora alguns exercícios sobre o princípio fundamental da contagem. Na aula anterior, nós fizemos um apanhado do que era o PFC, princípio fundamental da contagem, e agora nós vamos dar continuidade fazendo mais alguns exercícios. Vamos lá, então. Nossa primeira questão diz assim: um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 poderão posar para tirar essa foto? Então o problema estabelece o seguinte: nós temos aqui um casal e mais 4 filhos. Muito bem. Então nós dizemos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, por que eu estou colocando 6 risquinhos aqui? Porque cada risquinho corresponde a um membro dessa família. Nós temos um casal, 2 pessoas, e mais 4 filhos, 6 pessoas. O problema estabelece que, ao tirar a foto, os filhos devem ficar entre os, no caso ali, deve ficar entre os pais. Então, vamos admitir que esse seja o primeiro membro do casal e esse aqui seja o segundo. Por exemplo, vamos dizer que aqui seja o pai e aqui seja a mãe. Isso quer dizer, então, que aqui você terá que postar os filhos, para que eles fiquem entre os pais. Ora, como são 4 filhos, na hora que eu for preencher essa opção aqui, eu tenho 4 opções de escolha. Quando eu for preencher essa daqui, eu terei outras 4 opções de escolha. Certo ou errado? Você vai dizer, não pode ser 4 novamente. Pelo simples fato de que o filho, uma vez posicionado aqui, ele não fará mais parte desses 4. Ou seja, dos 4, eu já posicionei um. Portanto, aqui, o valor correto não é 4, e sim apenas 3. Porque nesse tipo de agrupamento não pode haver repetição de elementos. Perfeito? Muito bem. Seguindo essa linha de raciocínio, aqui nós teríamos 2 opções, porque das 4 já deixei 2 para trás, sobram 2, e aqui nós teríamos uma única opção. Aí vem o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem estabelece que o número de opções devem ser multiplicadas. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então eu tenho 24 opções diferentes. Muito bem. E aí você vai rapidinho e marca lá a alternativa letra A. E esquece de um pequeno detalhe. Quando ele falou que os filhos têm que estar entre os pais, ele não estabelece se o pai é em primeiro lugar ou se a mãe é em primeiro lugar. Nós colocamos o pai em primeiro e a mãe por último. Mas eu teria uma segunda opção. Eu poderia colocar a mãe em primeiro lugar e o pai por último. Isso quer dizer, então, que nós teríamos outras 24 opções, totalizando 48 opções de tirar essa fotografia. Em todas essas 48 opções, os filhos estarão entre os pais, seja pai e mãe ou mãe e pai. Perfeito? Então, nossa questão tem como resposta a alternativa a letra B. Veja, nós não precisamos usar conceito nenhum de arranjo, combinação, permutação, seja lá o que for. Tá?
Você simplesmente utiliza o princípio fundamental da contagem. Legal. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. A questão diz assim: um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 5 vagões distintos. Então, vamos marcar aqui, ó. Um trem de passageiro, ele é formado por uma locomotiva. Vamos colocar a situação aqui, ó. Eu tenho aqui a locomotiva. E essa locomotiva, ela é acompanhada por mais 5 vagões. Então, aqui nós vamos preencher com os chamados vagões. Muito bem. Sendo um deles o vagão restaurante. Então, nós temos 5 vagões, sendo que um deles faz o papel de restaurante e, evidentemente, os outros 4, digamos, sejam para passageiros. Muito bem. Ele pergunta o seguinte: sabendo que a locomotiva deve ir na frente, ou seja, aqui ele obrigatoriamente vai ocupar com a locomotiva. Então, essa posição aqui, ela já está sendo ocupada pelo vagão que funciona como locomotiva. E o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, ou seja, nessa etapa aqui, ó, nessa etapa aqui, que é o vagão que vem logo a seguir a locomotiva, eu não posso posicionar o vagão que funciona como restaurante. Então ele pergunta o número de maneiras diferentes de montar a composição. Então, essa história de o número de maneiras diferentes caracteriza ser um problema de análise combinatória. Certo? Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Essa etapa aqui tem que ser ocupada por 5 vagões. Então, em tese, eu teria 5 opções. Porém, o problema diz que nesse vagão eu não posso colocar o vagão restaurante. Isso quer dizer, então, que aqui me sobram 4 opções. Ou seja, aqui só poderá ser um vagão passageiro. Como são 4 vagões, eu coloco 4 opções aqui. Quando eu for preencher a segunda etapa, quantas opções eu tenho de escolha? Ora, eu volto a ter 4 opções. Fala, mas como assim? É que agora aqui o vagão restaurante pode entrar. Então, se eu tenho um total de 5 e eu deixei 1 aqui, é evidente que aqui sobram 4 opções. Na terceira casa, quarta e quinta, a mesma coisa. Eu vou preencher essa casa com vagões. Dos 5 vagões que eu tinha, eu já preenchi 2. Então me sobram 3. Me sobram 2, me sobram 1. Então agora você simplesmente multiplica o número de opções. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 2, 96. 96 vezes 1, 96. Então, nós temos 96 opções de montar essa tal composição. Sempre com a locomotiva em primeiro lugar e esse vagão aqui não sendo ocupado pelo restaurante. Portanto, essa questão tem como alternativa a letra B, 96. Perfeito? Vamos para um próximo exercício. A questão diz assim: um país utiliza placas com 3 algarismos e 2 letras para identificar as motos
em circulação. O problema fala o seguinte: nós temos uma placa. Essa placa, vamos colocar aqui a situação inicial dela. Ela era composta por 3 algarismos e 2 letras. E agora eles resolveram fazer uma mudança. Eles retiraram um dos algarismos e colocaram no lugar uma letra. Então passamos a ter algarismo, algarismo, letra, letra e letra. Então, no início eram 3 algarismos e 2 letras. Com essa alteração passaram a ser 2 algarismos e 3 letras. Bom, nós dispomos o seguinte: o nosso alfabeto, segundo o texto, é formado por 23 letras. E os nossos algarismos, nós temos o total de 10. 10 porque de 0 a 9 você tem 10 algarismos. Perfeito? Então, vamos lá. Quando eu for preencher essa casa, como aqui eu vou ter que preencher com um algarismo, eu tenho 10 algarismos à minha disposição. Então, eu digo que aqui eu tenho 10 opções. A mesma coisa acontece aqui, 10 opções, e a mesma coisa acontece aqui, 10 opções. Então, como essas casas serão preenchidas por algarismos, e eu tenho 10 algarismos disponíveis, então eu coloco 10, 10 e 10. Essas duas casas serão preenchidas por letras. E nós temos 23 letras disponíveis. Então é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho aqui 23 opções. O princípio fundamental da contagem estabelece que a quantidade de opções de cada etapa devem ser multiplicadas. Então nós vamos multiplicar 23 por 23, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E nós vamos encontrar para esse resultado, para essa multiplicação, o valor de 529 mil placas. Então, essa era, a princípio, a quantidade inicial de placas possíveis de serem construídas. 23 vezes 23 dá 529, acompanhado de 3 algarismos zeros. Muito bem. Houve uma alteração, substituindo uma casa que era preenchida por algarismo por letras. E o que isso altera no exercício? Bom, você já deve ter percebido que aqui continuam sendo 10 opções, aqui também continuam sendo 10 opções, só que essa terceira casa agora vai ser preenchida por uma letra. E essa letra, nós temos 23 opções. Portanto, nós trocamos o fator 10 pelo fator 23. E isso faz com que aumente consideravelmente o número de possibilidades. É 23 vezes 23 vezes 23 vezes 100. E essa multiplicação vai dar esse valor aqui, ó. 1.261.700 placas. Aumentou consideravelmente, né? Passou de aproximadamente 500 mil placas para 1.200.000 placas. O problema está pedindo que você marque no gabarito a diferença. Olha só o que ele fala. Ele quer saber quantas placas a mais ficarão disponíveis. Então, é visível aqui que aumentou a quantidade de placas. E ele quer saber a quantidade de placas a mais. Então, você tem que fazer uma simples continha. Tu tem que pegar 1
261.700 placas e subtrair de 529.000. Assim você vai estar calculando a quantidade a mais de placas que você conseguiu construir. E você vai chegar aqui na conta de 687.700 placas. Ou seja, essa simples alteração de uma casa que era preenchida por um algarismo passou a ser preenchida por uma letra, fez com que você tivesse à sua disposição 687.000 placas a mais. E nós vamos encontrar essa resposta na alternativa letra A, mais do que 685.000 placas. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão, então. Uma pessoa vai comprar roupas em uma loja e tem à sua disposição 15 tipos de camisa, 9 tipos de calça, 7 tipos de sapato e 8 tipos de sandália. Sabendo que a pessoa deve comprar um sapato ou uma sandália, não pode comprar sapato e sandália ao mesmo tempo, uma camisa, uma calça. Ele quer saber o número de maneiras que essa pessoa pode fazer a sua compra. Então, a pessoa chega numa loja e ela tem que escolher, vamos colocar aqui, ela tem que escolher uma camisa, ela tem que escolher uma calça e ela tem que escolher um sapato ou uma sandália. Então essa palavrinha, esse conectivo aqui é muito importante, porque ele é decisivo na hora de eu fazer a conta e dar o resultado da questão. Muito bem, então nós pensamos assim, na hora que eu for escolher a camisa, o problema fala em 15 tipos de camisa. Então eu tenho aqui 15 opções de escolha. Perfeito? Muito bem. Quando eu for escolher a calça, eu tenho 9 tipos de calça. Então eu tenho 9 opções aqui, ó. Agora que é a parte importante. Quando eu for escolher o sapato, eu tenho apenas 7 tipos de sapato. Então, eu faço essa escolha. Então, sapatos são 7 tipos. O princípio fundamental da contagem estabelece que eu tenho que multiplicar esses valores, né? Então, eu vou fazer 15 vezes 9 vezes 7. Então, 15 vezes 9, 135. 135 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vão 3. 21 e 3 dão 24, vão 2. 945. Então, 15 vezes 9, 135, né? 7 vezes 5, 35, vão 3. 21 com 3, 24, vão 2. Então, aqui vão me dar 945 opções. Mas isso considerando que eu comprei sapatos. Agora eu vou refazer a conta considerando as sandálias. Ou seja, eu continuo comprando 15 camisas e 9 calças. 9 opções. Porém, agora eu terei à minha disposição 8 tipos de sandálias. Então, eu vou multiplicar por 8. Então, vamos ver como é que fica essa conta? 15 vezes 9 continua dando os mesmos 135. Só que agora eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 3, 24 e 4, 28. Vão 2. 8 e 2, 10.080. Bom, a pergunta é, o que eu faço com esses dois valores? Então aqui vem uma dica muito importante. Dentro da análise combinatória, o E indica multiplicação. O OU
indica adição. Então, todas as vezes que você tiver duas etapas, a primeira e a segunda, você multiplica. Se for a primeira ou a segunda, você adiciona. Como eu posso comprar sapatos ou sandálias, eu tenho que somar esses valores. Então, eu tenho que pegar o 1.080 e somar com 945. 8 e 4, 12. Vão 1. 10. Vão 1. 2.025. Então, eu tenho 2.025 opções de fazer essa compra. Comprando sapatos ou comprando sandália. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra D de dado. Perfeito? Na nossa próxima aula, dando sequência à análise combinatória, nós vamos ver os chamados tipos ou formas de agrupamento. Então, agora nós vamos entrar com mais detalhe no chamado combinação, arranjo e permutação. Perfeito? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.